Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sou eu aqui novamente, Thiago Facchini, Thiago Facchini, mais uma vez com vocês aqui em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Toda quinta-feira um novo episódio para você e hoje é dia de falar sobre marketing jurídico, né? O segredo do sucesso aí para você ter marketing jurídico na sua advocacia hoje, advocacia moderna em 2024. Esse é o tema de hoje com um especialista em marketing, então não sai daí que este episódio será sensacional. Primeiro pedido de hoje é manda esse episódio para quem precisa saber um pouquinho mais sobre marketing jurídico, encaminha para seus colegas. Segundo pedido, segue aqui, @Thiago Facchini no Instagram, no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Twitter, tô por aí, siga-me porque eu adoro interagir com vocês. E claro, avalie este episódio, né? Avalie com estrelinha, com joinha, com coração e deixe seu comentário, assim teremos aqui mais indícios para saber se os episódios que a gente está fazendo para vocês estão de fato lhe ajudando, tá bom? Então, marketing jurídico, segredo aí do sucesso na advocacia moderna, mas antes, lembrando que todos os episódios do Juriscast são gratuitos, saem novos episódios às quintas-feiras em vídeo no YouTube e no Spotify, em áudio nas demais plataformas de consumo de podcasts. E claro, também não posso deixar de agradecer o curso de Direito da Univille, que incentiva essas discussões qualificadíssimas que a gente faz aqui sobre temas jurídicos relevantes. Este curso que tem mais de 25 anos de história, detentor do selo OAB Recomenda. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, acesse univille.br/direito. Feita a apresentação, vamos ao que interessa. Para falar de marketing jurídico, né? Para você aí no seu escritório, na sua atuação jurídica fazer sucesso este ano, precisamos de um especialista. Como todo episódio do Juriscast, temos sempre aqui um especialista. E hoje não vai ser diferente. Hoje está aqui com a gente o Alexandre Mota. Ele que é consultor e sócio fundador do grupo InRise. Ele tem formação e pós-graduação em marketing pela ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. É autor dos livros Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda, o Guia Definitivo do Marketing Jurídico e o Novo Marketing Jurídico. Atuou aí em escritório de advocacia como responsável pela área de desenvolvimento de negócios e comunicação com clientes. É palestrante oficializado pela OAB, né? Apresenta o programa de entrevistas Conversa Legal, focado aí na interatividade dos profissionais do setor jurídico. E desde 2002 ajuda inúmeros escritórios jurídicos aí com a sua consultoria em crescimento e marketing ético. Alexandre Mota, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Thiago, é um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho para o pessoal sobre marketing jurídico. Então, primeiro agradecer o convite para a gente ter essa discussão, para ter esse papo aí. E é um prazer estar aqui no Juriscast, né? Todo mundo conhece esse podcast que leva informação real aí para o mercado jurídico. Então, obrigado pelo convite e vamos lá. Maravilha! Vamos ao que interessa, já tem um episódio aqui sobre marketing jurídico, inclusive com seu amigo, o Brena. Então, já tivemos um episódio aqui inicial. Então, assim, vamos aproveitar que você é especialista, né? Que você vive o marketing jurídico. Eu vou pular a minha etapa costumeira que eu sempre gosto de começar com embasamento, né? Mas a gente vive num mundo que todo mundo tem um celular na mão, já foi impactado por um monte de comunicação, um monte de formas, né, de comunicação. Isso é marketing também, então nem vamos introduzir o que é marketing, que está todo mundo razoavelmente por dentro disso. Quero já ir para uma pergunta mais técnica. Você que lida com advogados, ajuda advogados a entenderem o marketing jurídico e aplicarem em suas rotinas. Minha pergunta para você é, poxa, você é especialista, você faz isso para vários escritórios, para vários advogados, deve conversar com muita gente, e você acha que os advogados têm medo do código de ética? O que em 2024, estamos em 2024, esse é o episódio 113, em 2024, o que ainda impede os advogados de fazerem marketing jurídico de forma estruturada, recorrente e, acima de tudo, que gere de fato resultados para suas carreiras jurídicas? Olha, Thiago, eu vejo o seguinte, eu vejo que aquele advogado mais antigo ainda tem um tipo de problema com marketing, não acredita muito, não está seguro ali nas evoluções do marketing. Mas essa galera mais nova, né,
já cresceu com o marketing. Eles foram impactados desde a faculdade ali nas ações de marketing dos outros escritórios, os escritórios grandes. Então não existe muito, ainda existe um pouco, mas não tanto aquele travamento que existia antigamente das pessoas falarem não pode marketing, a gente não pode confundir marketing com vendas, né? Então tinha toda aquela característica de uma coisa proibida dentro da advocacia. E hoje já não, hoje as pessoas percebem que se você isolar a parte técnica, né, do escritório, o conhecimento, o trabalho efetivo, tudo que sobra para promover o escritório, para fazer o escritório crescer eticamente, é marketing. Então, se ele entendeu isso, ele entendeu que sem o marketing, ele vai ficar aquele advogado atrás ali do computador, só escrevendo petição, sem evoluir da maneira correta. Então, já é um entendimento do mercado hoje. E, na verdade, ele está numa época, que, pelo menos pela minha percepção, que as pessoas, às vezes, até extrapolam, né? Elas acreditam que marketing pode fazer tudo, né? Às vezes vem em algum lugar ali e acabam chutando o pau mesmo. Então elas passam aquela medida, né? Então a gente saiu de um cenário de uns 10, 15 anos atrás, onde todo mundo tinha medo de marketing, vou tomar uma punição se eu fizer alguma coisa, para um cenário hoje que as pessoas estão extrapolando o marketing, fazendo coisas que nem dentro do código de ética é permitido. E aí sim a gente tem um tipo de problema. Então, desde 2002 eu venho trabalhando nos escritórios para mostrar tudo que pode ser feito, inclusive redes sociais, inclusive essa parte mais dinâmica do marketing, mais modernosa, vamos falar assim, mas sempre dentro do limite do código de ética, do provimento 205, tá? Então, hoje a gente já perdeu um pouquinho esse medo, as pessoas estão evoluindo e trabalhando, muitas vezes, o marketing da maneira correta. Legal. Bom, vou me colocar aqui como alvo da próxima pergunta que eu vou lhe fazer. A minha formação, assim como a sua, é em marketing, né? Minha graduação, minha pós-graduação, minha MBA, tudo em marketing. Mas eu também sou estudante de direito. Então eu vivo os dois mundos, né? E enquanto estudante, enquanto atuante na área jurídica, vendo e lidando com muitas pessoas, muitos advogados o tempo todo, eu me percebo entre pessoas que têm muitas dúvidas sobre o marketing em si, né? São muito bons tecnicamente na área jurídica, mas é fato que não se aprende administração na faculdade de Direito, né? Não se aprende marketing lá na faculdade de Direito. Acaba ficando muito do interesse da pessoa ir atrás desse conhecimento, né? Então, eu quero pedir para você começar a ajudar a nossa audiência que está aqui nos ouvindo e está pensando assim, poxa, eu nunca fiz nada porque eu não sei por onde começar, ou eu nunca fiz nada porque eu tenho medo, né? Como que começa? Você acha que, poxa, precisa estudar marketing mesmo, sim ou não? E se não, que dicas você dá para quem está nos ouvindo para dizer, poxa, como é que você faz para definir o seu posicionamento, definir sua estratégia e começar a fazer algo hoje que já pode, de fato, alterar ali um pouquinho o ponteiro, né, do crescimento da sua audiência para o seu escritório ou para a sua pessoa jurídica? Como que você diria assim quais são as dicas para as pessoas começarem a criar o seu posicionamento através do marketing? Perfeito. Então, Thiago, na verdade, hoje a gente está num mundo muito fácil de ter informações, né? Quando eu era estudante ali, quando eu estava trilhando os primeiros caminhos de marketing, era muito difícil. Eu tinha que comprar o livro, eu tinha que ler o livro. Não era um acesso fácil à informação. Hoje você coloca no Google, você coloca aí nas redes sociais, você coloca em qualquer lugar, você sai com uma lista de atividades de marketing, posicionamentos, às vezes até livros completos e tal. É muito fácil o acesso ao que é marketing jurídico, quais os caminhos possíveis e tal. Lógico, o que eu faço como consultor de marketing? Eu crio um planejamento estratégico para aquele escritório, aquela realidade. Então, aí sim, tem as variações. Mas para o cara que está começando, que ele não sabe direito e tal, dá para entender muita coisa, tá? Então, esse estudo é importante, esse envolvimento do que é o marketing e sair, fazer o além, né? Sair da zona de conforto da advocacia e estudar um pouquinho o marketing. Fácil hoje. Fácil você acessar uma palestra que foi executada, sei lá, 1 ano atrás e ver ali as tendências e tal.
Agora, falando especificamente do que eu, particularmente, acho que um advogado deveria começar a fazer em termos de marketing, tá? Veja, a gente está numa realidade hoje que é muito fácil a gente ter acesso a diversos advogados. A gente sempre tem que pensar com a cabeça do mercado e não com a cabeça do advogado. É muito fácil. Então, eu tenho um problema aqui que eu preciso resolver com um advogado. Eu tenho, no mínimo, 5 opções de advogados para resolver aquele meu problema, né? Qual que é a diferença? O que vai me impactar para que eu escolha um ou outro? É realmente o posicionamento que você comentou, tá? Então, a minha dica para as pessoas que estão começando, que não fizeram marketing de maneira alguma, é se posicionar. E quando eu falo posicionamento, eu falo de 2 coisas. Uma coisa que eu chamo de blindagem institucional. O que é a blindagem institucional? São os seus materiais, como a pessoa vai te investigar. Quero ver o que esse advogado faz. Então, quais são os itens que vão numa blindagem, que compõem uma blindagem institucional? É o logotipo, é o site, é o folder impresso, o folder digital, a newsletter e as redes sociais. Veja que se o escritório ou o advogado, enfim, tiver esses 6 itens feitos da maneira correta, criados da maneira correta, qualquer pessoa que for investigar ele para ver se vai trabalhar com ele, vai ver a mensagem que ele quer que seja vista. Então, principalmente aí o site e as redes sociais, né, que vão trazer mensagens mais moduláveis no dia a dia, vamos dizer assim, você precisa investir nisso. E quando eu falo investir, se você tiver valores financeiros para investir numa coisa mais elaborada, perfeito. Mas a gente sabe que muitos advogados que estão começando agora não têm financeiro para isso. Mas existem caminhos para esses 6 materiais que eu estou falando, tirando as redes sociais, que não tem valores, né? Você consegue fazer. Você consegue criar um site numa plataforma gratuita, você consegue enviar uma newsletter numa plataforma gratuita, você consegue criar um folder num Canvas, criar até às vezes no PowerPoint e salvar em PDF. Você consegue fazer essas ações provisórias até o momento que você tiver um valor financeiro para investir no escritório, mas você consegue fazer. Então você consegue criar a sua blindagem institucional do que eu sou, o que eu represento e qual o tipo de problema que eu resolvo para o mercado. Então esse é o primeiro ponto que a gente deveria investir no começo de carreira. O segundo é o público-alvo, o entendimento de para quem a gente vai fazer as coisas. Todo tipo de marketing, todo tipo de resposta que eu preciso dar para o mercado precisa ser baseado no nosso público-alvo. Não faz sentido nenhum eu fazer uma ação, seja pequena, seja grande, seja uma palestra, seja uma postagem nas redes sociais, que não tenha o foco para prospecção, para o meu público-alvo, tá? E eu vejo isso como um grande erro. Muitas vezes o advogado está falando com outro advogado, né? Então você vê algumas ações e você fala, poxa, mas você está aqui num ambiente que só tem outro advogado. Você não está dentro do seu público-alvo. E por quê? Porque ele não analisou o que eu sou, para quem eu quero trabalhar, para quem eu resolvo o problema e qual que é a minha expertise ali para resolver para aquele determinado público. Então é isso, se entenda o que você faz, para quem você faz, qual o diferencial que você tem efetivo na sua relação com o mercado e geograficamente onde você está atendendo. Então acho que para começar uma carreira bem estruturada visando o marketing é isso, criar sua habilidade institucional e saber exatamente o seu público-alvo, né, que vai te gerar ali os seus leads, o seu caminho prospectivo. Legal. Eu concordo com você, lá no meu Instagram eu tenho muitos seguidores que são advogados, né? Eu sigo muitos advogados também e vários deles nessa ânsia de fazer algo, né? Sem pensar um pouquinho no para quem está sendo feita essa mensagem, né? Então eu vejo muito advogado que trabalha para público final, que está tentando prospectar, por exemplo, consumidor, falando, né, usando terminologia que só um advogado vai entender, né? Então, poxa, você é advogado consumerista, falando uma terminologia que outro advogado vai super entender, mas quem precisa contratar você, que é o cliente que está passando por um problema com um prestador ali de serviço, com uma loja, poxa, não vai entender. Então, é um exemplo de disfunção nessa percepção de, poxa, meu cliente desejado é esse, eu preciso no mínimo falar o idioma que ele fala, né? Exato. Então, esse é nessa o linha... meu clássico, né?
clássico. E tudo bem, a gente entende que o advogado, né, não necessariamente é um especialista em marketing, mas tá aqui uma dica, né, para você pensar, poxa, como é que meu cliente fala? Como é que ele me pergunta? São essas palavras que eu tenho que usar, mas vamos nessa linha de erros, né? A gente tá começando, você já deu 2 dicas, poxa, não sabe por onde começar, já tem 2. Mas vamos ajudar o pessoal que está nos ouvindo também a botar a mão na consciência aqui, ajudá-los a ver se eles já também não começaram errado, senão tem algo que já pode melhorar. Você aí na sua experiência de ajudar muitos advogados nisso, o que você vê que as pessoas mais erram, né? Quais são os principais erros, o que você mais vê repetidamente, assim, poxa, todo mundo faz assim e deveria estar fazendo assado. Conta pra gente aí uns exemplos. Eu acho que assim, 80% do erro vem desse ponto que eu comentei, que é não saber quem que você quer atender e quem que você quer prospectar, o seu público-alvo, né, o seu trabalho efetivo, para quem que vai. Então, 80% dos erros vem desse não posicionamento de mercado, tá? Então, você vê, em função disso, você vê, por exemplo, né, não sei se você teve a oportunidade, teve a Finalau esse ano. Então, desde lá de 2005, eu venho acompanhando a Finalau, participo da Finalau, tenho stand e tal. Mas você vê dentro da Finalau, que é uma feira voltada para a advocacia, um escritório de advocacia com o seu stand lá, né? Tirando o fato de se ele está focando numa parceria, o que é difícil, ele entendeu que a Finalau é a melhor ação de marketing para ele no momento. E quando ele vê, na realidade, que ele só está vendo outros advogados e não o público-alvo dele passando ali na frente dele, ele entra em desespero, porque ele gastou uma fortuna para estar lá e ele não está vendo o público dele. Então, esse princípio é um erro clássico. E aí, transportando até, por exemplo, as redes sociais, né, você vê muita postagem com o juridiquês que você comentou, com o posicionamento, o cara colocando, você já deve ter visto, o cara colocando o novo posicionamento do STF com aquele juridiquês ali que ninguém entende. Ele não faz uma tradução para o público-alvo dele. Olha, saiu esse ponto aqui, o que vai impactar na sua vida? Para o seu público-alvo, o que vai impactar isso na sua vida? Não, ele coloca lá o genérico da coisa, ele coloca aquelas palavras que ninguém entende. E muitos criam, a partir dessa percepção, artigos para o mercado. O cara coloca cria um artigo para o mercado e ele coloca, inclusive, segundo o artigo tal, do código tal, como se fosse uma referência válida para um mercado que é leigo. E não é. Ninguém vai pegar aquilo lá e falar, deixa eu ver aqui na Constituição o que é isso. Não. Ele não se dá o trabalho de traduzir isso para o mercado leigo e o que impacta isso na realidade, né? E assim, fora dessa esfera, né, então isso é 80% do mercado mesmo, não entender seu público-alvo e errar na hora de traduzir, de ajudar o mercado efetivamente. Agora, os outros 20% vêm de coisas que a gente vê como realmente absurdas aí, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí já viu TikTok ou Instagram, ou aquelas coisas meio trends, né? Principalmente de advogados mais novos, aquelas trends, as dancinhas do TikTok, aquelas coisas que a gente sabe que não é advocacia. Eu quero fazer uma cirurgia de coração, sei lá. Eu não quero ver o meu médico dançando no TikTok. Não faz sentido dentro do que eu estou esperando que o meu médico seja. É a mesma coisa com a advocacia, né? Então, esses 20% de erros vêm das pessoas pegarem outros nichos de mercado e tentarem traduzir para o jurídico. E não encaixa, né? Existe uma trend aqui que fala que a gente vai brincar aqui, não sei o que lá, eu vou assustar, eu vou julgar água, não sei o que lá. Não faz sentido. Não faz sentido o advogado ficar encenando ali brincadeirinhas e tal, porque é uma trend, porque vai viralizar. Não faz sentido isso num escopo geral de marketing, entendeu? Não vai agradar o seu público-alvo. Então, esses são alguns erros que a gente vem percebendo aí no mercado nos dias de hoje. Legal, entendido, né? Tá aí o Alexandre Mota, que é especialista em marketing jurídico, 3 livros escritos sobre essa temática, dando algumas dicas, então fique ligado, né? Cuidado e atenção e, logicamente,
peça ajuda. Aqui no Juriscast a gente começa conversas, a gente continua elas fora daqui, então aqui na descrição deste episódio teremos os links aí para você achar lá em Rise, conseguir continuar conversando com o Alexandre. Então vamos conversar mais, porque perguntando a gente acha as respostas e com elas a gente move o mundo, né? Bom, demos dicas de início, falamos de erros comuns. Lá no início a gente falou sobre o provimento e sobre o medo que alguns advogados tinham, né? Outros tinham receio, etc. E agora eu vou falar de um caso prático, né? O caso do Dr. João Neto. Vou até pedir para a produção cortar agora e coloca aqui, ó, o vídeo do relógio e do coco. Coloca aí. Doutor já acertou no coco e no relógio de alguém? Cuida, pai. Abraço de Imperatriz. Meu irmão, já acertei no coco e no relógio, não foi nenhum nem dois. Ao receber os tiros do advogado, reage com coragem. O cara foi pra cima, deputado Antônio Albuquerque. O cara tirando ele indo pra cima do cara. Matou um e feriu o outro. Quando eu parei de contar era 28, em Alagoas mais 4. Então, pai, cuida, porque com o doutor é assim, no coco e no relógio, viu? Pega a visão. Doutor, se eu matar um cara, deve ser isso, com arma de fogo, sendo réu primário, e sem porte, o que vai dar pra mim? Meu irmão, você vai responder por homicídio, a depender do motivo que levou você a matar os caras, de 12 a 30, se não me falha a memória. Contudo, se você for meu cliente, não vai dar nada, porque cliente meu não mata ninguém, você não matou ninguém. Ah, mas foi eu. Não foi você. Se é um eu ali, era no coco e no relógio dela. Meu amigo, eu sou operado do coração. Se uma criança vier brigar comigo, eu não vou, juro a você. Se vier brigar comigo, eu vou puxar minha arma, pô. Tem conversa não, né? Porque se eu tomar uma tapa no peito, eu posso morrer, pô. É sério. Aí eu vou deixar o cara bater no meu peito? Eu sou operado do coração. Aí eu vou deixar bater no meu peito pra eu morrer? Porque seja o rei da legítima defesa, é porque todos os meus clientes são inocentes. Aí o que acontece? E muitos deles agem, aqueles que dizem que eles cometeram, eles agem em legítima defesa. Aí as pessoas acabam, né, se chateando. Porque na verdade o Dr. João Neto hoje se tornou um Mr. M, né? Se lembra do Mr. M, que divulgou o segredo dos mágicos? Sim, Tô ligado. Quem é o advogado que pega um cliente? A doutora é advogada. sim. Chega um cliente aqui e diz assim pra doutora: eu matei, eu fiz acontecer. Aí a doutora pergunta: alguém viu? Eu não é, doutora. Na mesma hora. Aí ele vai dizer: ninguém viu. Aí você vai dizer: ele vai lá dizer que foi você que matou? Tá me entendendo agora, né? Só que o doutor revelou isso. É o Mr. M da Da advocacia. advocacia. Os meus clientes todos são inocentes. E aqueles que acham que são culpados, quando sentam no escritório, eu digo: ele, você não é culpado. As pessoas estão dizendo que você é culpado. João Neto, que é um advogado, influencer que cresceu rapidamente, né, a sua audiência aí no Instagram, e ele tem um discurso muito direto ao ponto, e algumas pessoas acham esse conteúdo sensacional, perfeito, tanto é que cresceu assim tão rápido em número de seguidores, e outros que eu já conversei também acham absurdo, porque o cara tá prestando uma consulta online, não tá cobrando por isso, acham que ele tem que ser representado pela OAB, e que ele tá ultrapassando o limite ético, né, da resolução e do código de ética da OAB. Então eu quero pegar esse exemplo que a gente mostrou aqui e perguntar a sua opinião, né, enquanto especialista na área. Tá tudo bem? Não tá? O código de ética e o último provimento lá, ele é uma linha cinzenta. Onde que ele tá nessa linha? O que você acha sobre esse exemplo prático que, do ponto de vista de popularidade para o público final mais criminal, que é a área de atuação dele? E aí, tá legal, não tá? Tá fazendo bem, tá fazendo errado? O que você acha? Tá. Então eu confesso que eu não conhecia ele, tá? E aí quando eu comecei a conversar com a sua produção, eles me mostraram e eu consegui dar uma olhadinha ali, meio superficial, mas eu vi assim que na prática, né, isso sai completamente fora dos parâmetros, né, da OAB, do Código de Ética, do provimento 205, mesmo o provimento agora tendo novas abrangências de ferramentas, mesmo assim ele sai bastante fora do que a gente considera ali a advocacia como regra, né, como guia aí para a advocacia. Então a gente vê no perfil dele que parece que ele cresceu ali em 3 meses, 1 milhão de seguidores e tal. Lógico, o mercado ele quer coisas engraçadas. O mercado está assistindo as redes sociais, TikTok, Instagram, para se divertir.
né? É muito difícil a pessoa entrar num TikTok pensando que ela vai estudar dentro do TikTok, né? Dentro do Instagram. É difícil isso. Ela quer se entreter. E ele propõe o entretenimento. Então ele faz vídeos divertidos ali e tal. E ok, perfeito, as pessoas gostam disso, né? Mas perante as regras do código de ética, ele passa, porque ele dá, como você comentou, a consulta gratuita, ele posiciona, tem vídeos ali fazendo ostentação, né, do carro, da festa, da esposa ali e tal, que existem, inclusive, parágrafos do novo provimento falando da ostentação, que não pode. Então tem vários pontos ali que não encaixam com ser advogado. Inclusive o próprio ele criou um slogan, né? Para quem entendi, ele criou um slogan ali que era acertar no coco e no relógio, uma coisa assim, porque ele foi, pelo que eu entendi, tá? Eu vi hoje o perfil dele, que ele foi policial anteriormente, então quando ele atirava era para acertar no coco e no relógio, que é o coração, entendi isso. Sabe, dentro de uma esfera daquela ideia do advogado ser uma pessoa discreta, né, que nem diz o código de ética, não encaixa esse slogan no coco e no relógio aí e tal. Então, realmente, fazendo uma análise bem superficial aí, eu vi diversas infrações e, na minha percepção, não sei como que a OAB tem visto isso, se ela viu isso, na minha avaliação deveria ser punido por realmente não estar dentro das regras impostas aí, né? Então, aí fica com a própria OAB dessa análise, mas a minha opinião aqui está bastante fora. Tá bom, vamos ver o que você aí na audiência acha, meus amigos. Deixa aqui nos comentários. Você segue lá o Dr. João Neto, segue, não segue, gosta, não gosta do conteúdo dele, acha que tá dentro ou acha que tá fora das diretrizes do Código de Ética e do último provimento aí relacionado a ele. Escreve aí nos comentários, vamos discutir e comentar pra gente ver como é que tá essa percepção da nossa audiência. Marca aí também o Dr. João Neto, quem sabe ele assiste aqui o Juriscast, a gente traz ele aqui para conversar, para fazer um contraponto e falar um pouquinho sobre a estratégia dele também. Eu ainda trago o Alexandre aqui pra gente fazer um bate-bola, vamos dar uma conversada. Com certeza, tá bom? Show de bola. Vamos lá, meus amigos, comente aqui então se você concorda ou discorda da opinião aí do Alexandre Mota e vamos aproveitar que você vai estar comentando aqui, deixa sua avaliação aqui no episódio e claro, siga a mim aqui, @Thiago Facchini no Instagram, no LinkedIn, nas demais redes sociais, vai ser uma alegria contar com vocês, tá? Comente, avalie este episódio e mande para seus colegas, com certeza vai ter muita gente que vai ser beneficiada com isso. O propósito do Juriscast é o quê? Disseminar conhecimento. Quando a gente traz um especialista aqui como Alexandre Mota para conversar com a gente, para explicar detalhes de um tema que a gente ainda não conhece tanto, a gente está compartilhando o conhecimento dele para que esse conhecimento seja multiplicado e assim a gente tenha um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós. Então, compartilhar conhecimento é compartilhar prosperidade. Leve esse episódio adiante, tá bom? Bom, vamos dar um passo além agora. Eu, trabalho com tecnologia, marketing e tecnologia aqui na ProJuris. É inevitável que eu lhe pergunte a respeito de tecnologia também, né? Tempo atrás, falamos muito sobre inteligência artificial, sobre a aplicação dela no marketing, no jurídico como um todo, inclusive no marketing jurídico. E quero lhe perguntar se, como especialista em marketing, você tem recomendações de ferramentas, de tecnologias. Você já citou algumas antes, mas não há problema de citá-las agora com um pouquinho mais de contexto. Mas o que você recomenda de ferramentas que os advogados podem utilizar no seu dia a dia para facilitar aí o seu acesso e o seu desempenho no que tange o marketing jurídico? Você tem indicações para dar? Perfeito. Então é a bola da vez, na verdade, né? Inteligência artificial aí, né? Essa tecnologia que pegou a gente num impacto terrível aí. Então mudou o mundo por completo. A gente fica pasmado ainda, né? Com a possibilidade aí que tem a inteligência artificial hoje nos dias jurídicos aí. Agora veja, a gente tem várias ferramentas hoje voltadas
para a advocacia, o Bard, por exemplo, né, uma ferramenta que ajuda ali no dia a dia da advocacia. Então tem vários exemplos. O que eu gosto de comentar? Que a inteligência artificial, ela veio, pelo menos na minha visão, dentro da advocacia, para ajudar aquelas rotinas internas, uma criação, as ideias possíveis aí dentro de um trabalho rotineiro. Ela não veio para substituir o advogado em si. O advogado ainda é aquela pessoa que deve crivar se na hora do problema do seu cliente você tem que correr para a direita ou para a esquerda. Eu vejo ainda isso, porque tem gente que fala, não, o advogado vai ser substituído, é muito mais fácil você fazer uma petição ali e tal. Não vai ser substituído. Ele pode criar a petição que ele for, mas o advogado que tem a inteligência emocional ali para entender o que você está precisando na hora. E outro ponto, né, a inteligência artificial nunca vai ser aquela vazão que o advogado tem psicológica para o caso. Muitas vezes o cara está fazendo um divórcio, ele quer a sua saída, mas ele quer conversar. Ele quer que você chegue lá e fale, não, vai dar tudo certo, fique tranquilo, a gente tem experiência nisso. Então, apaziguar aquela dor que o cara está sentindo no momento. Mesma coisa quando você está com uma empresa falindo, você precisa de alguém para conversar. Esse lado emocional nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Então, por isso que eu falo, a inteligência artificial veio para ajudar no dia a dia. Faça a petição tal, neste formato. Então, ele cria aquilo lá e depois ele vai imputando as atividades dele, o parecer dele, a visão dele em cima daquele caso. Então, ele deixou de trabalhar aquelas 4 horas criando aquilo ali e está trabalhando 1 hora. Isso é perfeito. Então, não vejo problema nenhum nisso. Essa ajuda que é inteligente. Mas nunca substituir a advocacia como um todo, tá? E hoje tem, eu citei aqui várias outras ferramentas que ajudam. O próprio o chat GPT ali, você jogar um comando, você sai com o que fazer num projeto de marketing. Ele vai te dar várias ideias. Mas assim, do mesmo jeito que a advocacia, ele nunca vai saber qual que é a melhor estratégia para aquele momento. Se é para correr para a direita ou para a esquerda. Porque a ferramenta é uma. Mas você vai usar aquela ferramenta de qual maneira? Como que uma ferramenta vai falar com a outra? Então, essa expertise só existe no consultor, só existe no advogado. Então, nunca vai ser substituído nesse sentido. Maravilha! Muito obrigado. Você aí que está se perguntando, né? Poxa, já ouvi falar de tudo isso, do ChatGPT, dessas outras ferramentas. Tem episódio aqui falando sobre isso também, com exemplos práticos de como você usa no seu dia a dia para melhorar essas rotinas que o Alexandre Mota falou, para você não precisar ficar fazendo coisas repetidamente. Deixa a tecnologia fazer enquanto você foca, né, em atender bem o seu cliente, em fazer diferença na vida dele. A repetição a máquina faz pra gente, tá bom? Bom, uma coisa que eu também ouço muito poxa, marketing jurídico não funciona, marketing jurídico não é pra mim, né? Pô, já fiz e não deu certo. E eu, logicamente, questiono as pessoas. Poxa, mas não deu certo por quê? O que aconteceu? O que você esperava? Qual era a sua intenção? Por quanto tempo você tentou? E etc. Eu vou fazendo uns questionamentos e cheguei à conclusão de que os advogados, quando não são assessorados por alguém, assim como você que tem conhecimento em marketing, né, tem muita dificuldade de mensurar o que é marketing digital de sucesso e se ele está ou não ajudando, de fato, a advocacia, né, ajudando, de fato, o escritório a crescer, o advogado a faturar mais ou a atingir qualquer que seja o objetivo dele. Então, a minha próxima pergunta, a gente aqui no marketing cresce ouvindo um monte de siglas, né? Uma sopa de letrinha, KPIs, né? CAC, que é o custo de aquisição, ROI, que é o retorno do investimento. A gente sabe um monte de sopa de letrinha que é justamente para dizer se o dinheiro que eu invisto, ele volta quantas vezes depois. Exato. Mas para os advogados não faz parte tanto das suas rotinas, né? Então, o que você tem aí de dicas para compartilhar com os advogados a respeito da mensuração? Poxa,
quando forem fazer algo nessa linha, olhem o que, reparem no que, anotem o que, para que fique mais fácil esse entendimento de que, poxa, marketing jurídico dá resultado sim, só precisa olhar para o indicador certo. O que você recomenda? Olha, Thiago, respondendo isso, né, para as pessoas que falam marketing jurídico não dá resultado, a gente precisa avaliar vários pontos, na verdade. Tem aquele cara que ele nunca consegue entender que o marketing jurídico, o marketing como um todo, é um elemento estranho da advocacia. Significa que, se ele quiser implementar um marketing, ele vai ter que sair da zona de conforto dele para implementar o marketing da maneira correta. Esse é o primeiro ponto. Se existe aquele advogado que fala assim, não, contratei aí um cara de marketing, a coisa vai rodar e eu vou ficar milionário. Não funciona assim. Precisa ter um envolvimento. Tanto que eu brinco que é sempre como se fosse academia, né? Você contratou a academia, mas não foi, você não vai ter o resultado que você quer. É a mesma coisa na advocacia. Precisa estar envolvido. Ele é sócio, não precisa ser a cabeça do projeto de marketing. Por melhor que seja um planejamento criado pelo escritório, se não existir execução real do escritório, vindo sempre, a cabeça é o sócio, não vai ter resultado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo bastante, né? Existem hoje pessoas que vendem o atalho, né? Vendem a ilusão. Então você entra lá no Instagram, entra no TikTok, enfim, várias redes sociais, tem aquele cara que tem a cara de pau de colocar uma postagem ali, geralmente patrocinado, falando o seguinte, olha, com 5 postagens aqui nas redes sociais, eu consegui mais de 1.000 clientes, não sei o que lá. E o que acontece com o cara que não quer sair da sua zona de conforto? Opa, vou contratar esse cara aqui, vou pagar aqui R$100 para ele vai fazer as postagens, eu vou colocar na minha rede social e eu vou ficar rico. E não funciona assim. Então ele se baseou numa mentira de mercado para fazer uma ação irrelevante em termos de marketing e ele não teve o resultado. Aí ele fala, marketing jurídico não deu certo. Sendo que o marketing jurídico não é marketing digital. O marketing jurídico é o marketing completo. Marketing digital é um dos braços do marketing jurídico. E a gente tem mais de 60 ferramentas hoje para falar de marketing jurídico. Então se você usa só um bracinho do marketing e ainda com um picareta ali te vendeu uma ilusão, você não vai ter resultado. Essa é a realidade. Então, marketing é um marketing completo, parrudo mesmo, onde tem uma pessoa que faz uma análise, você vai começar aqui, você vai implementar essas ações, você vai se proteger aqui, vai se blindar dessa maneira, e a gente vai fazer essa e essa ação, conjunta, paralela, uma ferramenta conjunta, e aí sim você vai ter esse resultado. Então, a gente precisa analisar todos esses pontos para entender o porquê que o cara está falando que não deu resultado. Porque se você tem um marketing estruturado, um marketing pensado para aquela realidade exclusiva do escritório, se você está implementando como sócio, você está à frente desse projeto, fazendo a coisa rodar e acontecer, não tem como não dar certo. Então, você vai falar assim, Alexandre, todos os casos desde 2002 que você trabalhou deram sucesso? Obviamente não, porque eu passei por escritórios que achavam que era só me contratar, que não precisavam fazer mais nada. Mas aqueles 90% dos escritórios que estiveram à frente, vamos lá, eu quero fazer, eu quero crescer, hoje estão da maneira que queriam estar lá atrás, tá? Então a gente precisa analisar vários pontos, inclusive o que eu acho mais importante, que é o financeiro. Quando você entra, e essa talvez seja a maior moeda de avaliação aí de um projeto de marketing, eu tinha um financeiro de X mil reais, implementei ações de marketing prospectiva, porque 90% das pessoas me pedem prospecção, né, dentro de um projeto, e hoje, um ano depois, eu tenho 5 vezes mais esse valor com rotinas prospectivas que não param. Entendeu? Eu acho que esse é o maior retorno aí que o escritório pode ter. Blindagem institucional, a imagem criada da maneira correta e valores financeiros que seguem aí dentro da instituição. Legal, e dá bastante trabalho, né? Normalmente é legal ter alguém de marketing jurídico, se você tiver essa possibilidade, né? Porque corta uns atalhos, né? Adianta, você não vai errar os erros que alguém já errou, você consegue errar menos nesse caminho aí e tentar acelerar esse crescimento. Então, concordo que o apoio de um profissional, assim como na advocacia, no marketing também vai fazer diferença, vai acelerar você obter o resultado que você deseja. Mas concordo também que não tem bala de prata, não tem milagre.
tem o quê? Muito trabalho, muita dedicação, dá trabalho mesmo, né? Dá trabalho mesmo, mas assim, tudo onde a gente coloca foco prospera, seja o trabalho, seja a família, seja o pé de milho que você vai plantar ou o marketing jurídico. Se você colocar foco, dedicação, tende a dar certo. Tá bom? Bom, o tempo tá voando, meu amigo. Vamos fazer o momento Mãe de Ná. Produção, coloca a foto da Mãe de Ná aqui assim. Eu vou falar sobre o presente e o futuro, mas eu tô olhando na pessoa. Momento Mãe de Ná, futurologia, eu gosto dessa parte também. Quero lhe perguntar, meu amigo, o que você acha que vai ser do futuro do marketing jurídico? Porque o marketing em si, a teoria, né, lá do Kotler, não muda muito. É os 4 P's e a gente faz uma análise similar, bota um P a mais, né, cai um P, sobe 2. Mas assim, a teoria continua muito parecida hoje em dia. O que muda é a forma de aplicá-la ao longo do tempo. Os canais, as segmentações disponíveis, a mensagem. Mas você vê algo assim de possível transformação para o marketing jurídico? Você vê, sei lá, uma popularização ou não, uma especialização, mais João Netos aparecendo por aí? O que você acha que pode acontecer no futuro do marketing jurídico? Tá. Você sabe que, né, esse último livro que eu escrevi, que é o Novo Marketing Jurídico, foi a transição do provimento 94 para o 205. E eu vi uma grande abertura de várias ferramentas novas, né, uma preocupação aí das instituições, né, da OAB, em acompanhar a modernidade que impactava, né, no dia a dia do advogado. Né? Então a gente teve a abertura das possibilidades de Google Ads, de impulsionamento nas redes sociais. Então eu senti como um avanço real ali dentro do marketing jurídico. Inclusive a própria reconhecimento do título marketing jurídico veio nessa mudança. Né? E o que eu senti de mais importante nessa virada de chave que aconteceu foi o Comitê Nacional de Marketing Jurídico. Por quê? Porque eles têm hoje a visão de acompanhar essas mudanças, de acompanhar, principalmente nas redes sociais, de acompanhar essas mudanças para falar, surgiu uma ferramenta nova, surgiu aqui um posicionamento novo. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar, a gente vai proibir ou a gente vai liberar com restrições, né? Então eu senti que esse comitê, que já vem trabalhando, eu sempre vou acompanhando, né? Tem vários conhecidos aí nos comitês, eles estão promovendo a discussão. Então surgiu uma coisa nova, uma trend nova, uma rede social nova, vamos analisar em função do que pode e que não pode, o que é a visão que o advogado discreto, né, deveria abordar dentro desse posicionamento. Então eu vejo com muita clareza isso, que as pessoas estão evoluindo, o mercado está evoluindo e existe um comitê focado aí para analisar essas mudanças e promover o sim ou não dentro da advocacia. Tá? Agora, com relação ao mercado em geral, eu vejo que vai continuar ainda por um período essas pessoas vendendo ilusões, aquele cara comprando a ilusão, mas já existe um movimento de retorno disso. As pessoas chegarem para mim e falar assim, Alexandre, eu comprei o curso aqui e não deu certo, eu fiz a mentoria aqui e não deu certo, o que você vende? O que você me ajuda? Então, essas pessoas que já passaram por ações negativas desistiram do caminho mais curto, voltaram para o marketing mais completo. Então, eu sinto que os próximos passos do marketing jurídico são as pessoas irem para bons fornecedores, irem para pessoas que têm uma carreira, que têm aí 20 anos de mercado, que sabem do que estão falando, que já ajudaram o mercado, né? Não são aventureiros aí que chegaram hoje, estou vendendo um curso aqui, R$5.000, você vai ficar rico, esse tipo de ilusão. Então, acho que os próximos passos do marketing jurídico é isso, se concretizar como, entre aspas, salvador da pátria, mas com fornecedores que tenham histórico, tenham bagagem real na advocacia. É isso aí, meus amigos. Esse é o nosso querido Alexandre Mota falando com a gente sobre marketing jurídico. Falou aí sobre o fenômeno, né, do João Neto. Falou sobre a advocacia com marketing jurídico na época atual, em 2024, e acima de tudo, de uma forma ética e bem feita. Então,
Muito obrigado, Alexandre, em meu nome, em nome da ProJuris, em nome de toda a audiência. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento com a nossa audiência. Agora, fique à vontade aí, abra a palavra para que você se despeça e deixe aí seus canais de contato para o pessoal que quiser continuar conversando com você depois desse episódio. Perfeito. Então, meu amigo, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar falando com você. Em breve estaremos aí, talvez em agosto, novamente para nos encontrarmos. Então, fica um abraço para você, para toda a produção aí, para o pessoal, tá? Então, agradeço de coração. E deixa um abraço aí para as pessoas que estão nos assistindo também. Qualquer pessoa pode entrar no @Grupo Rise, né? Todas as nossas redes são @Grupo Rise e nos consultar ou falar diretamente comigo. Enfim, a gente está aqui para ajudar a advocacia a entender o que é marketing jurídico e qual que é o resultado real que a gente tem um planejamento pensado de marketing, tá bom? Gente, obrigado, um grande abraço para todos. É isso aí, meus amigos. Marketing jurídico para uma advocacia moderna com Alexandre Mota. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de seguir aqui, @Thiago Facchini nas redes sociais. Quero conhecê-los. E, claro, não esqueça de encaminhar esse episódio aqui para seus colegas. Com certeza eles vão aprender muito conosco. Muito obrigado, então, novamente a cada um de vocês que assistem aí os episódios do Juriscast, já são mais de 300 mil ouvidas. Muito obrigado a você, em especial, que nos acompanhou até o final deste episódio. Na quinta-feira que vem tem mais um episódio do Juriscast para você. Nos vemos, então, na próxima quinta-feira no Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.